sequência de aulas. Hoje nós vamos falar da anatomia funcional do córtex cerebral. Só vou selecionar a nossa canetinha. Bom, então lembrando da nossa última aula, nós temos dois tipos de fibras principais ou regiões principais no nosso cérebro, que era uma das divisões, a divisão funcional. Nós temos áreas de projeção e nós temos áreas de associação. Lembrem que as áreas de projeção são aquelas áreas que elas se projetam para outros locais além do telencéfalo. Então, elas comunicam o telencéfalo com centros subcorticais, certo? E essas áreas de projeção são chamadas de áreas primárias, porque elas vão estar relacionadas ou com funções sensitivas ou com funções motoras. Além das áreas de projeção, nós também temos áreas de associação. E essas áreas de associação, elas conectam diferentes porções do telencéfalo. Então, vejam que elas não se projetam para regiões além do telencéfalo, é tudo dentro do telencéfalo. E essas áreas, elas podem ser tanto secundárias como terciárias. As áreas secundárias são aquelas áreas de associações que ainda vão estar relacionadas com uma função tanto sensitiva como motora. Então, essas áreas são chamadas de unimodais, porque elas estão relacionadas somente com um tipo de função. E por último, nós temos então as áreas terciárias, que também são chamadas de áreas supramodais, porque elas não vão estar associadas nem ao sensitivo nem ao motor. Na verdade, elas vão integrar a informação sensitiva que está chegando com a informação motora que vai estar saindo. Começando pelas áreas sensitivas, vejam que essas áreas elas podem estar localizadas tanto nos lobos parietal, temporal, como no occipital. E elas podem ser tanto primárias ou secundárias, como nós acabamos de ver. Então, elas podem ser áreas de projeção, que seriam as áreas sensitivas primárias, ou áreas de associação unimodais, que seriam as áreas sensitivas secundárias. A primária, ela vai ser responsável pela percepção do estímulo. Então, seria aquele exemplo que nós já demos anteriormente. Vocês vão estar no safari na África e vão ver algo bege, duas bolinhas bege se movendo rapidamente em direção de vocês. Essas características do objeto, bolinha, bege, arredondado, enfim, tudo isso vai ser percebido pela área primária. A área secundária é a área responsável pelo processamento e reconhecimento do objeto. Então, vocês vão comparar essa imagem que vocês viram de duas bolinhas grudadas, bege, grandes, se movendo em sua direção, com todas as outras informações que vocês têm de estruturas semelhantes. E aí que vocês vão chegar à conclusão de que aquilo deve ser um leão. Então, esse reconhecimento, essa compreensão das características do objeto, elas ocorrem na área secundária. Vejam que nós temos várias sensibilidades, certo? Nós temos a sensibilidade tátil, dolorosa, que seriam das áreas, que seriam da área somestésica. Nós temos visão, nós temos audição, nós temos equilíbrio, nós temos olfato e assim por diante. Então, nós falaremos um pouquinho sobre cada um desses tipos de sensibilidade. Começando pela área sensitiva somática, que seria a área somestésica, vejam que ela pode ser dividida em área somestésica primária e área somestésica secundária. Primária é a identificação das características do objeto e a secundária, o reconhecimento do objeto ou da sensação, enfim. Vejam que a área somestésica primária, como nós já conversamos anteriormente, ela vai estar situada no giro pós-central, que é um giro do lobo parietal. E por ela estar relacionada a uma sensibilidade, ela vai ser uma região de isocórtex, porque vai ter 6 camadas, heterotípico, porque vocês vão ter predominância de um tipo celular, e como é sensitivo, essa daqui vai ser um isocórtex heterotípico granular. Tá? E se vocês lembrarem daquelas áreas de Brodmann, as 52 áreas de Brodmann, essa região é definida pelas áreas 3, 1 e 2. 3 vai estar no fundo do sulco central, 1 e 2 vai estar posterior a isso. E lembrem que toda a sensibilidade do nosso corpo, ela projeta para os núcleos talâmicos, os núcleos laterais, ventrais, posteriores, que são divididos em medial,
que receberia a sensibilidade da cabeça, e lateral, que receberia a sensibilidade do corpo. Então, o giro pós-central recebe fibras das radiações talâmicas, relacionado a quê? A dor, temperatura, tato e pressão, tá? Tanto do corpo como da cabeça. E lembrem que, assim como o giro pré-central, que está relacionado à motricidade, a área sensitiva, ela também tem somatotopia, ou seja, somato corpo, topia localização. Cada região específica do nosso corpo vai projetar para uma região específica do córtex cerebral, que seria aquele homúnculo de Penfield, que eu já vou mostrar uma imagem para vocês. Quanto maior a representação, quanto maior a importância funcional daquela área, por exemplo, a área da face ou a área da mão, maior a representação cortical. Então, aqui vocês têm o homúnculo de Penfield. Vejam que aqui vocês têm a parte sensitiva e aqui vocês têm a parte motora. Porção medial, esse daqui é um corte coronal. Porção medial vai estar relacionada mais a perna e pé. Superolateral relacionada à mão. Vejam a importância do indicador na sensibilidade, porque querendo ou não, geralmente nós tocamos os objetos com o indicador. Vejam a importância da face, a representação, o tamanho da representação da face. E depois a parte de língua, faringe e abdômen, certo? Então, como nós comentamos, quanto maior a importância funcional, maior a representação cortical daquela área. Quando vocês têm uma lesão da área somestésica primária, que pode ser decorrente de um AVC, de um tumor, de um abscesso cerebral, o que vai acontecer? Vocês vão perder a sensibilidade contralateral, tanto de face como de braço e de perna, se vocês pegarem todo o giro pós-central, ou somente da face, somente da perna, somente do braço, se vocês pegarem áreas específicas do giro pós-central, certo? Então, um AVC da artéria cerebral média e da artéria cerebral anterior ou da artéria carótida pode causar esse tipo de sintoma. Como nós já comentamos também, tumores, abscesso, qualquer patologia, qualquer doença que cause comprometimento da função do giro pós-central, tá? E vejam que a perda de sensibilidade contralateral, ela vai ser principalmente uma perda da sensibilidade discriminativa, da estereognosia. Por quê? Quando nós falamos de tálamo, lembra que nós tínhamos comentado que algum tipo de sensibilidade poderia se tornar consciente no tálamo. E quais são essas sensibilidades? O tato protopático e a dor. Então, esses dois tipos de sensibilidade, eles podem se tornar conscientes já no tálamo. Por isso que elas podem ser preservadas mesmo com uma lesão talâmica, certo? Então, a lesão cortical, ela vai causar perda, principalmente da sensibilidade discriminativa contralateral. E a área somestésica secundária? Então, a área secundária da sensibilidade do nosso corpo, da sensibilidade somestésica, ela também está situada no lobo parietal, só que ela vai estar situada na região parietal superior, posterior à área primária. Então, seria as áreas 5 e 7 de Brodmann. Então, ela vai estar atrás do giro pós-central. E vejam que uma lesão nessa região não traz perda da capacidade de sentir. Vocês não perdem o tato. Porém, vocês perdem a capacidade de reconhecer objetos pelo tato. E isso se chama agnosia. Como nós estamos falando de sensibilidade tátil discriminativa, seria uma agnosia tátil. Então, se eu entregasse uma bola para vocês, vocês poderiam dizer as características da bola, é uma estrutura arredondada. Se for uma bolinha de tênis, vocês podem perceber a característica apeluciada, digamos assim, mas vocês não seriam capazes de dizer que era uma bolinha de tênis. Isso se chama agnosia. E aqui no caso, ela é tátil, mas ela qualquer sensibilidade pode não sofrer agnosia, mas vocês podem ter agnosia de qualquer tipo de sensibilidade. Então, vocês podem ter uma agnosia visual, vocês podem ter uma agnosia auditiva e assim por diante.
Então, vejam, aqui é aquela imagem que representa as áreas de Brodmann. Nós temos a área somestésica primária situada, então, no giro pós-central, como nós tínhamos comentado, áreas 3, 1 e 2 de Brodmann, e as áreas 5 e 7 seriam as áreas somestésicas secundárias. Então, lesão dessa região aqui causaria uma agnosia tátil. Vejam que vocês têm essas áreas tanto na face lateral do cérebro como na face medial. Lembrando que a face medial vai estar relacionada à sensibilidade do membro inferior, essa região, sensibilidade do membro superior, e embaixo, representação da face. Então vejam que nós terminamos a área sensitiva somestésica. Agora nós vamos falar de um outro tipo de sensibilidade, que é a visão. Então, falando da área visual primária inicialmente, como nós já vimos anteriormente, a projeção da visão, ela ocorre para o sulco calcarino, principalmente, que vai estar localizado na face medial do nosso hemisfério, no lobo occipital. E essa área é a área 17 de Brodmann. Essa região, ela tem um córtex estriado. Lembram que quando a gente falou do colículo superior, a gente falou que o colículo superior não tinha um núcleo, diferente do colículo inferior. E que, na verdade, essa região ela intercalava substância cinzenta com substância branca. Isso também ocorre aqui no córtex visual. E essas estrias que se formam são chamadas estrias de Genari. Tá? Essa região do córtex, ela recebe fibras, então, do corpo geniculado lateral, que é para onde se projeta o trato óptico, que são as chamadas fibras genículo-calcarinas, ou radiações ópticas, certo? E nós também vimos que, por exemplo, aqui vocês têm o hemisfério, a parte medial, e digamos que aqui estaria o sulco calcarino. Na porção superior do sulco calcarino, vocês vão ter a projeção do campo visual inferior, certo? Então, dessa região aqui. Ok? E na porção inferior do sulco calcarino, vocês vão ter a projeção do campo visual superior, porque essa imagem ela já se inverte na retina, tá? Lembrando que a mácula, que é o ponto do foco, ele vai ser projetado bem na pontinha, no polo occipital. Então, lembrando a nossa imagem clássica da visão, vocês têm na retina já a inversão da imagem, o que era inferior acaba ficando superior, o que é medial é projetado para a face lateral da retina e vice-versa. O que entra lateralmente no nervo óptico se continua lateralmente no trato óptico, o que entra medialmente no trato óptico cruza a linha média no quiasma e se projeta para o trato óptico contralateral. Então, no lado direito, vocês vão ter o campo visual esquerdo, e no trato óptico esquerdo vocês vão ter o campo visual direito. Do corpo geniculado lateral, que é onde acaba o trato óptico, vocês vão ter as radiações talâmicas ou fibras genículo-calcarinas, que vão se projetar então para o sulco calcarino, lembrando que a ponta do lobo occipital recebe a imagem macular. E as áreas visuais secundárias? As áreas visuais secundárias, elas vão ficar ao redor da área primária. Então, elas ficam um pouquinho anterior, elas seriam as áreas 18 e 19 de Brodmann. E elas podem se projetar tanto para o lobo temporal, como para o lobo parietal. E com isso, vocês vão ter a formação de duas vias das áreas secundárias visuais. Então, por exemplo, essa região aqui seria a região visual primária, e essa região ela pode se projetar tanto para o lobo parietal como para o lobo temporal. Se ela se projetar para o lobo temporal, ela vai ser chamada de via ventral, que seriam essas áreas 20, 21 e 37. E essa via ventral, ela está relacionada com o reconhecimento do objeto, o reconhecimento de face ou de pessoas, e o reconhecimento de cores. Então, se vocês lembrarem do giro lingual ou giro occipitotemporal medial,
esse giro é o giro responsável pelo reconhecimento das cores. Lembrem que nós tínhamos comentado que a visão, quanto mais anterior nós formos no sulco calcarino, menos abstrata essa imagem vai se tornar, mais complexa ela vai ser. E se vocês pegarem bem a pontinha do lobo occipital, essa parte mais posterior, vocês vão ter uma imagem totalmente abstrata e preto e branco. À medida que vocês vão vindo anteriormente, essa imagem vai tomando conta, ela vai ficando mais complexa e ela também vai ficando colorida. Então, a cor ela é reconhecida principalmente no giro lingual. E essa via ventral também é responsável, então, pelo reconhecimento do objeto e de faces. Por sua vez, a via dorsal, ela vai ser a via que projeta para o lobo parietal. E diferente da via ventral, essa via vai estar relacionada com orientação espacial. Então, com o reconhecimento do meio, com o reconhecimento do movimento, de tudo que acontece ao seu redor. Então, vejam, aqui eu tenho a área visual primária, que é a área 17 de Brodmann, e aqui eu tenho as áreas 18 e 19, que são as áreas secundárias da visão. Sendo que ainda essas áreas podem se projetar ventralmente para o lobo temporal, responsável por reconhecimento de face e de objeto, ou para o lobo parietal, que seria a via dorsal, responsável pelo reconhecimento do meio, pela orientação espacial. Se eu tiver uma lesão dessa área visual secundária, vejam que eu ainda consigo reconhecer as características do objeto através da visão, mas eu não vou conseguir reconhecer o objeto propriamente dito através da visão. Isso se chama, então, agnosia visual. Se eu tiver uma lesão do lobo temporal, que é a via ventral, vejam que eu vou ter uma agnosia visual que eu não consigo reconhecer objetos. Eu não consigo reconhecer cores, eu não consigo reconhecer faces. Então, a perda da capacidade de reconhecimento de face se chama prosopagnosia. Por sua vez, se eu lesar a via dorsal, que está no parietal, vejam que eu não vou conseguir reconhecer movimento, eu não vou conseguir reconhecer o espaço. Essa perda de reconhecimento de movimento se chama acinetopsia. Certo? Então, nós falamos agora da via visual. Passando para a área auditiva. A área auditiva primária, como nós também já comentamos anteriormente, vai estar localizada no giro temporal transverso anterior ou giro de Heschel. Então, numa visão lateral do cérebro, lembrem que o giro temporal transverso anterior fica na porção posterior do giro temporal superior e corresponde às áreas 41 e 42 de Brodmann. Então, é essa região aqui que vai receber as fibras do corpo geniculado medial, que vieram lá do colículo inferior, e carregam a informação auditiva. Lembrem também que a representação auditiva é uma representação bilateral por causa do cruzamento, dos múltiplos cruzamentos que ocorrem na via auditiva, certo? Então, você não tem uma lesão completa auditiva se você lesar o córtex cerebral. Você sempre vai ter uma preservação pequena por causa da projeção bilateral dessas fibras. E a área auditiva secundária, ela tá localizada no lobo temporal e corresponde à área 22 de Brodmann. Então, vejam, eu tenho essa região aqui, mais ou menos a área do giro temporal transverso anterior, e essa região adjacente no temporal, a área auditiva secundária. E com relação à área vestibular. A área vestibular, ela está localizada no lobo parietal, próximo à área somestésica da face. Se vocês lembrarem do homúnculo de Penfield, então aqui uma visão lateral do nosso hemisfério, giro pré-central, giro pós-central. A área da face está localizada na região inferior do giro pós-central. Então, a área vestibular ela vai estar localizada posteriormente a isso. E ela vai estar relacionada com a informação de propriocepção sobre posição e movimento, certo? E não auditiva. Então, vejam que, mais uma vez, o lobo parietal vai estar relacionado com o reconhecimento do meio, o reconhecimento
do espaço, o reconhecimento de movimento, certo? Então, mais ou menos nessa região aqui, posteriormente, a área sensitiva da face. E a área olfatória? A área olfatória ela é muito menos desenvolvida no homem do que em outros mamíferos ou outros animais, por exemplo, que tem o seu olfato muito mais desenvolvido. Lembrem que nós já comentamos que o olfato vai estar localizado principalmente no uncus, que é uma parte do giro hipocampal. E essa região é também chamada de córtex piriforme. Lembra que essa região é uma região mais antiga do nosso cérebro. E isso é tão verdade que nós sabemos que o uncus é uma das principais áreas onde pode ocorrer epilepsia. E nesses pacientes, a crise epilética deles pode ser simplesmente uma sensação de cheiro estranho. Muitas vezes é uma sensação desagradável. E eles acabam não fazendo aqueles movimentos tônico-clônicos, perda de consciência. Então é uma crise convulsiva bastante diferente daquela convulsão propriamente dita, né? Às vezes o paciente simplesmente tem aquela sensação de cheiro estranho que pode cursar com olhar parado, com movimentos orofaciais, movimentos de mão. Isso então é uma epilepsia típica do lobo temporal. E lembrem que o uncus vai estar localizado mais ou menos nessa região, seguindo com o giro parahipocampal. A área gustativa primária, ela vai estar localizada na ínsula posterior, na sua porção anterior. Tá? E vejam que a gustação ela é ativada por outras sensibilidades. Por isso que muitas vezes quando você está com uma gripe ou que você tem uma congestão nasal e não está conseguindo sentir o cheiro de forma adequada, parece que a comida perde o gosto, porque ela realmente precisa dessa ativação das outras sensibilidades. E a área gustativa secundária ela vai estar relacionada ao giro, à região orbitofrontal. Então a ínsula aqui nós não conseguimos expor, mas vai estar na profundidade. Gustação, então, na parte posterior da ínsula, porção anterior da região posterior da ínsula, e a área gustativa secundária localizada na região orbitofrontal. Então vejam que agora nós falamos de todas as sensibilidades. E nós passaremos então para as áreas motoras. Tá? Vejam que todo o nosso movimento voluntário, para que ele ocorra de forma adequada, ele depende do recebimento de uma informação sensitiva que ocorra adequadamente. Tá? Então, existem projeções da área somestésica cortical para a área motora, que vai dar sequência ao planejamento motor e depois à execução motora. Isso às vezes pode acontecer de forma direta ou pode acontecer através das áreas terciárias, certo? Como nós vimos, a sensibilidade ela vai estar relacionada, então, à representação do corpo e à representação do corpo no espaço. E isso é necessário para que ocorra um planejamento motor de forma adequada, porque o planejamento vai usar essa representação para que ele possa desenvolver um plano que vá se adequar à sensibilidade que ele teve, né? E todo esse planejamento ele ocorre principalmente então no córtex pré-frontal, como nós veremos adiante. A área motora primária, como nós já comentamos, ela vai estar relacionada ao giro pré-central, que será a área 4 de Brodmann. E vejam que essa região também é isocórtex, porque ela tem 6 camadas, também é heterotípico, porque ela tem predominância de um tipo celular, porém ele é agranular, porque ele tem predominância de células piramidais. Lembre que aqui nós temos aquelas maiores células do nosso corpo, que seriam as células piramidais de Betz. E assim como nós comentamos na área sensitiva, na área motora nós também temos somatotopia relacionada ao homúnculo de Penfield. Quanto maior a importância funcional, maior a representação cortical. A área motora primária ela recebe fibras, ou seja, recebe seus aferentes também de núcleos talâmicos. Lembre que nós temos o núcleo lateral ventral anterior, que é aquele que recebe fibras do globo pálido interno, e o núcleo lateral ventral intermédio, que recebe fibras do cerebelo. Também recebe fibras da área sensitiva primária e da área pré-motora e motora suplementar, que seria a área motora secundária. E ela manda fibras, então, para os tratos córtico-espinhal, e faltou um R aqui, desculpem, e córtico-nuclear.
Então, a projeção do homúnculo de Penfield no giro pré-central, assim como o sensitivo, membro inferior medialmente, membro superior superolateral e face, região inferior do giro pré-central. Vejam aqui a importância do polegar, que seria para o movimento de pinça, e a importância da face, por causa de toda a complexidade da musculatura da face para realizar os movimentos de mastigação e assim por diante. E as áreas motoras secundárias? Então, as áreas motoras secundárias, nós temos duas regiões principais. Nós temos uma área pré-motora e uma área motora suplementar. Começando com a área pré-motora, que até discutido se ela é motora secundária ou se seria uma área terciária, ela está localizada numa região que tem a área terciária, que seria a porção lateral do lobo frontal. Então, se vocês lembrarem aqui de uma visão lateral do hemisfério, aqui o giro pré-central, pós-central, essa região aqui seria a área pré-motora, que ocupa quase toda a área 6 de Brodmann, ela vai estar relacionada com uma resposta difusa motora. Então, geralmente, ele atua por grupos musculares e não necessariamente por músculos isolados, tá? E uma lesão dessa região, ela causa uma paresia, mas vejam que ela não chega a causar uma hemiplegia completa, como poderia ser causado numa lesão de giro pré-central. Por quê? Porque aqui vocês só vão perder o planejamento motor. Vocês não vão perder necessariamente a execução do movimento. Então, depois de alguns dias ou meses, o paciente ele não consegue fazer o planejamento. Então, se você solicitar para ele levantar o braço, ele vai conseguir. Mas se você mostrar como realizar o movimento, devido à presença de neurônios em espelho que nós vamos comentar para frente, ele consegue imitar o movimento. Então, ele consegue realizar o movimento através de imitação. Essa região ela recebe fibras principalmente do núcleo talâmico lateral ventral intermédio, que seriam aquelas fibras cerebelares, e também de áreas associativas, que são áreas terciárias, que nós falaremos para frente. E ele manda fibras para a área motora primária, para realizar a execução, né, do plano motor, e também para o trato córtico retículo espinhal, porque além do planejamento motor, essa área também está relacionada com a postura. Por sua vez, a área motora suplementar, se vocês desenharam o hemisfério, mas agora a face medial do hemisfério, então aqui vocês teriam o corpo caloso, e aqui vocês teriam o finalzinho do giro pré-central, e a área motora suplementar ela fica então na face medial do hemisfério, anteriormente ao giro pré-central. Então, no giro frontal superior. Tá? Ela também compreende a área 6 de Brodmann, ela também está relacionada a respostas motoras difusas, porque ela está relacionada a grupos musculares. E uma lesão também causa parecer exatamente como na lesão da área pré-motora, tá? Vocês têm essa perda de capacidade de planejamento motor, mas depois de algum tempo da lesão, se vocês mostrarem para o paciente como faz, ele geralmente consegue imitar. E ele recebe fibras principalmente do núcleo lateral ventral anterior do tálamo, ou seja, dos núcleos da base, e manda fibras principalmente para a área motora primária, relacionada então ao planejamento motor. Então vejam, aqui eu tenho o giro pré-central, que seria principalmente a área 4 de Brodmann, membro inferior medialmente, membro superior superolateral e face inferiormente. Aqui eu tenho a área pré-motora, que fica na porção lateral do giro frontal superior, eu pego um pouquinho outros giros frontais. E aqui eu tenho a área motora suplementar, localizada então na face medial do hemisfério, no giro frontal superior. Aqui relacionado a planejamento motor e postura, e aqui principalmente planejamento motor. Nós já comentamos então sobre o planejamento motor, como ele acontecia, mas lembrem então que ele vai ser a primeira área ativada antes da execução do movimento, porque é essa região que vai criar todo aquele plano motor junto com outras regiões que participam ou que mandam informação através do tálamo para o córtex cerebral, que seriam principalmente o cerebelo e os núcleos da base. Lembrem do núcleo lateral ventral intermédio e lateral ventral anterior. E também recebe fibras das áreas terciárias, que vão estar localizadas, principalmente nesse caso, na área pré-frontal,
que é a região onde é tomada a decisão do que deve ser feito com toda aquela informação sensitiva. Então, através digamos assim, da coordenação de toda essa informação que veio da área pré-frontal, que é uma área terciária, do cerebelo, dos núcleos da base, da área sensitiva, vocês conseguem desenvolver esse plano motor que vai ser enviado à área motora primária para que o movimento seja realizado. Como nós comentamos anteriormente, nós temos neurônios em espelho que servem para imitar outras pessoas ou mesmo você em outras situações. Eles são ativados ao se observar movimentos realizados por outros e conseguem então executar o movimento sem que haja um grande planejamento motor, só pela imitação. Esses neurônios eles estão situados principalmente na região frontoparietal, tanto na área pré-motora como na área parietal inferior, tá? Eles também têm somatotopia exatamente igual à área motora primária e eles facilitam o movimento através de imitação. Vejam que aqui nós terminamos as áreas primárias e as áreas secundárias, tanto motoras quanto sensitivas. E a partir daqui nós vamos falar das áreas de associação terciárias, que são áreas supramodais, ou seja, elas não estão relacionadas nem com sensibilidade, nem com motricidade, certo? Então elas integram todas essas informações e elaboram essas estratégias comportamentais. Nós temos 4 áreas terciárias principais: a área pré-frontal, a porção posterior do lobo parietal, a porção anterior do lobo da ínsula e o sistema límbico. Começando pela área pré-frontal, então ela vai estar localizada anteriormente àquela área pré-motora. Então, mais uma vez, giro pré-central, giro pró-central, área motora, área pré-motora, área pré-frontal, que é a área terciária. E essa área ela vai estar relacionada ao tálamo dorso-medial. Lembre que o tálamo dorso-medial está relacionado principalmente com cognição. Então, essa região é a região relacionada ao nosso comportamento inteligente, a tomada de decisões. É onde fica a nossa memória operacional, aquela memória que vocês usam para fazer cálculos, é aquela memória que grava o número de telefone logo antes de vocês discarem, tá? E essa região ela vai estar dividida em 2 porções. Ela tem uma porção dorsolateral, que é essa porção que fica localizada lateralmente no hemisfério. Ela tem uma região orbitofrontal, que é a região que fica inferior, que descansa, digamos assim, na base da fossa anterior do crânio. Essa área dorsolateral, ela vai estar relacionada principalmente com o corpo estriado. E que vocês teriam então a via córtico estriado tálamo cortical. E como nós comentamos, tomada de decisão, estratégia comportamental, memória operacional é a nossa parte inteligente. A região orbitofrontal, por sua vez, ela vai estar relacionada mais ao núcleo caudado, tá? E essa região aqui, ela está mais relacionada ao processamento das emoções. Então, é mais um comportamento social, é mais atenção, ela não é tanto a parte inteligente de tomada de decisão. Então, vejam, área pré-frontal, porção dorso-medial, porção dorso-lateral e região orbitofrontal. Por sua vez, a área parietal posterior, que seria outra área terciária, ela vai estar localizada em todo o lóbulo parietal inferior, que seriam os giros supramarginal e angular, e também a porção superior do lobo parietal. Tá? Vejam que essa região ela fica entre várias áreas sensitivas. Auditiva, que está na área temporal transversa anterior, giro temporal transversa anterior. Visual, que é o occipital, com via ventral e via dorsal. E somestésica, que seria o giro pós-central. Então, essa região parietal posterior é a região que vai integrar todas essas sensibilidades. Então, vejam que essa é a região que está relacionada com a percepção completa dos objetos e a nossa percepção espacial. A relação do nosso corpo com o meio, ou seja, a percepção do esquema corporal. E vejam que se eu tiver uma lesão dessa região bilateralmente, eu não consigo mais reconhecer nada do ambiente. Então, eu não consigo mais explorar o ambiente, eu não consigo mais reconhecer
a minha posição no ambiente, o meu esquema corporal. Tá? Se eu tiver uma lesão do lobo parietal inferior não dominante, eu vou ter o que a gente chama de síndrome da negligência contralateral. Eu não vou reconhecer a metade oposta do meu corpo. Então, geralmente, na maior parte das pessoas, o lado não dominante é o direito. Então, se eu não reconhecer se eu tiver uma lesão do lobo parietal direito, eu não vou reconhecer a metade esquerda do meu corpo. Eu me visto do lado direito, eu faço a barba do lado direito, eu tomo banho do lado direito, mas o meu lado esquerdo, ele não é considerado uma parte do meu corpo. Ele seria um membro estranho para mim, porque eu não reconheço esse lado, tá? Isso é chamado de síndrome da negligência contralateral. E se eu tiver lesão do lado dominante, eu vou ter uma síndrome que se chama síndrome de Gerstmann, que é uma síndrome que eu tenho dificuldade de reconhecimento de letras, de leitura, reconhecimento de números, eu tenho acalculia, eu não consigo fazer cálculos, disgrafia, dislexia, justamente porque é nessa região que estão todas essas funções. Tá? Então, giros supramarginal e angular principalmente. A outra área terciária é o córtex insular, lembre que é a porção anterior da ínsula. Anteriormente eu tenho giros curtos, posteriormente eu tenho giros longos. Lembrem que a região posterior ela vai estar relacionada principalmente à sensibilidade de gustação e sensibilidade visceral. É um isocórtex heterotípico granular, porque ele é sensitivo. E a área anterior é a área terciária, então é um isocórtex homotípico porque não tem predominância de um tipo celular. É uma área de associação. E ela está relacionada principalmente à empatia, também à emoção, certo? Assim como a região órbito-frontal, tá? Ela vai estar relacionada principalmente à ativação em situações dolorosas, reconhecimento da nossa fisionomia e também essa percepção de componentes subjetivos e da emoção. Então, aqui nós não conseguimos identificar, mas a ínsula vai estar situada na profundidade da fissura silviana. E por último, nós temos a área límbica, que seria o circuito límbico, como nós já falamos anteriormente, tá? O circuito límbico, vejam que ele envolve diferentes tipos de córtex, com menos de 6 camadas e 6 camadas. Então, nós temos o alocórtex, que seria o hipocampo e o parahipocampo. Nós temos o mesocórtex, que é o giro do símbolo. Lembre que o circuito de Papez, né? Vocês têm hipocampo, fórnix, corpos mamilares, núcleo anterior do tálamo, giro do símbolo, volta para a área entorrinal, que seria para hipocampo e depois hipocampo. A porção anterior do giro do símbolo vai estar relacionada principalmente à emoção, a porção posterior relacionada principalmente à memória, e nós também temos isocórtex envolvido, que seria principalmente a porção anterior da ínsula e a porção órbito-frontal do lobo frontal. Tá? Então, tudo isso relacionado à memória e emoção. Aqui nós não temos é um circuito, né? Então vejam todo o giro do símbolo, o lobo, a porção do parahipocampo e hipocampo que nós não vemos na superfície, e é isso. Nós temos que lembrar que toda vez eu falo dominante e não dominante, então os hemisférios eles não são totalmente simétricos, principalmente nessa questão funcional. Vocês têm algumas funções que só existem no lado dominante, que seriam principalmente as funções de linguagem e a função mais de exatas, assim, de matemática, por exemplo. Já o lado não dominante, ela está relacionada mais com reconhecimento visoespacial, com arte, certo? Isso não acontece apenas nas áreas de associação, mas principalmente nas áreas de associação. E falando um pouquinho mais de linguagem, então vejam que a linguagem está relacionada com áreas terciárias. Nós temos a área de Broca, que fica no giro frontal inferior, na parte triangular e opercular. Então, aqui eu tenho pré-central, pós-central. Lembrem que aqui eu ia ter a porção opercular e triangular, então aqui é a área de Broca. Essa área é responsável pela fala, então pela expressão da linguagem. Enquanto que a área de Wernicke, ela vai estar localizada principalmente nessa junção temporoparietal, digamos assim, principalmente os giros supramarginal e angular, e ela vai estar relacionada então com o reconhecimento da linguagem. Então, Wernicke seria como a sensibilidade da linguagem e o Broca seria a motricidade da linguagem. Tá? E lembrem que essas duas regiões elas são conectadas por aquele fascículo longitudinal superior ou fascículo arqueado.
Se eu tenho uma lesão dessas regiões, eu tenho uma afasia ou uma disfasia. Disfasia é quando eu ainda consigo falar alguma coisa ou compreender alguma coisa, e afasia é quando essa lesão é completa. Quando eu tenho uma afasia motor ou de expressão, é porque eu tenho uma lesão da área de Broca. Eu compreendo tudo que me falam, então se me derem um comando, eu consigo executar o comando, levante o braço, levanto o braço, porém eu não consigo me expressar, porque eu não consigo falar, né? Vejam que a escrita aqui, se eu não tiver a lesão da região parietal, ela pode estar totalmente mantida. Então eu não tenho alteração de escrita, eu tenho alteração de fala. E se eu tiver uma afasia sensitiva ou de percepção, eu vou ter lesão na área de Wernicke. Eu tenho dificuldade na compreensão. Eu falo normalmente, só que eu não vou conseguir responder adequadamente a uma pergunta, porque eu não compreendo a pergunta. Se me derem um comando de levantar o braço, eu não consigo levantar o braço, não porque eu tenho um déficit motor, mas porque simplesmente eu não entendi o comando. E eu ainda posso ter uma afasia mista, em que eu tenho lesão tanto das áreas de Broca como de Wernicke, eu não vou nem entender e nem conseguir falar. Eu posso ainda ter uma disnomia, que seria a dificuldade de dar nome às coisas. Isso é uma lesão do lobo temporal, principalmente da sua porção basal. Então, por exemplo, quando a gente faz aquela cirurgia de epilepsia que eu tiro uma porção do lobo temporal, o paciente normalmente cursa com uma dificuldade de dar nome às coisas. Então, ele vê uma caneta, ele sabe para que serve, ele diz que serve para escrever, mas na hora de falar caneta, ele tem dificuldade. E se eu tiver uma lesão, então, do giro angular ou da região parietal inferior, eu posso ter dislexia, que seria uma dificuldade de leitura, e uma disgrafia, que seria a dificuldade de escrita. Então, seria isso. Muito obrigada. Durante a semana, nós tiramos as dúvidas.